A Câmara dos Deputados rejeitou ontem por 262 votos a 136 votos a inclusão do imposto sobre grandes fortunas na reforma tributária. A lógica seria 0,5% para fortunas entre 10 milhões e 40 milhões. 1% nos bens acima de 40 milhões e 80 milhões. E 1,5% acima de quem possui mais de 80 milhões de reais. E aí, doutor Kertzmann, por favor? Ainda bem que não rolou, né? Ainda bem que caiu essa besteira aí. Não que eu tenha essa grana toda, mas em qualquer lugar do mundo em que isso foi colocado em prática, isso só causou uma evasão de divisas, causou uma evasão de pessoas muito ricas. E, ô Paulo, o que o Brasil precisa entender de uma vez por todas, ou parte do Brasil, porque eu acho que uma grande parte já entendeu e já mudou o pensamento. Essas eleições municipais mostraram isso claramente. O brasileiro não compra mais essa ideia populista, mofada, retrógrada das esquerdas, de que o capital é explorador, que os empresários, os banqueiros, não. Acabou essa palhaçada para boa parte da população. Mas a parte que ainda não compreendeu, precisa compreender, que é a partir do capital, ou seja, a partir das pessoas muito ricas, que nascem grandes negócios, que geram muitos empregos, que fazem com que a renda seja distribuída, com que a economia aumente, com que o dinheiro circule. Isso num efeito positivo, num ciclo positivo para todo mundo. Quando você tributa tais grandes fortunas, eu comentei isso aqui, não sei se foi ontem, antes de ontem, ainda que seja muito dinheiro, Paulo, para a realidade do povo brasileiro, infelizmente, mas 10 milhões de reais está longe de ser grande fortuna. Estamos falando em menos de 2 milhões de dólares. Isso não é grande fortuna nem aqui, nem na Conchinchina. Quando você parte para a tributação disso aqui, eu vou repetir, o efeito é perverso e recai sobre as pessoas mais pobres. Seja porque afugenta o capital, seja ainda porque não adianta nada. Sabe o efeito que isso queria fazer no caixa do governo? Nada. No primeiro aumento que eles concedessem para si mesmos, lá no Congresso ou na esfera federal, esse aumento era anulado. E aí, Claré, como é que você viu essa decisão da Câmara dos Deputados que rejeitou aí essa proposta do imposto sobre grandes fortunas? Eu estava rindo aqui porque eu achei bastante curioso o Kertzmann comentar, porque ele é parte interessada, uma vez que seria tributado. Mas eu que não seria tributado em hipótese alguma, estou longe disso, eu me sinto mais isento para comentar, Paulo. E aí, o que eu penso? Paulo, assim, eu sempre vou ser a favor do indivíduo, seja ele branco, preto, homem, mulher, hétero, homem, eu sempre serei a favor do indivíduo em face do Estado. E o que acontece? O governo federal ele está com uma narrativa de é o pobre contra o rico. O rico não tem isso, gente. Parem para pensar. O que o pobre ia ganhar com isso? Nada. Nada. Se ele fosse criar esse imposto dos milionários para diminuir dos pobres, eu até concordo com o Kertzmann, né? No fim do dia ia atrapalhar, porque ia atrapalhar o capital que gera emprego, que gera dignidade para as pessoas. Mas pelo menos ia ter uma pega de discussão. Está aumentando aqui, mas está diminuindo para os pobres. Essa proposta não diminui para ninguém, só aumenta a arrecadação para o Estado. Então, que derrota do governo Lula, mais uma derrota que ele toma na cabeça, graças a Deus, porque a única pessoa que ia perder é o cidadão. Não é só o cidadão milionário não, tá? Como bem frisou aí o Kertzmann, seria todos os cidadãos. Os não milionários, porque teriam menos empregos para trabalhar, para disponíveis, né? E também os milionários. Então, assim, gente, que dia gostoso que foi ontem, né? Que derrota para o governo Lula. Ô Paulo, eu ouso dizer que se fosse algo... teria que ser compulsório, realmente não poderia ser facultativo. Mas se a regra fosse o seguinte, o cara tem 10 milhões, ele tem que pagar 0,5% de imposto por ano, né? Se ele tivesse a prerrogativa de ele mesmo destinar o dinheiro, o governo que fizesse uma lista, o governo municipal, estadual, federal, da onde que ele teria que mandar o dinheiro? Só que seriam 500 mil reais por ano. E aí essa pessoa visse o dinheiro dela chegando, eu acho que teria menos rejeição. Só que como isso vai para Brasília e de Brasília vai para o bolso da gente sabe quem? Para Lagosta. Então pronto. Para farra. Para aumento. Para Lagosta, para farra, para aumento de ministérios. Para apadrinhados, para paniguados, para troca de sofá, para viagem de primeira-dama. É para isso que vai o dinheiro do imposto, gente.
E o dinheiro do imposto não é revertido para cidadão nesse país nunca, nunca foi, nunca será. Sabe, é tudo falácia esse negócio. E é difícil, você falou, eu espero que um dia os que não compreenderam ainda que o capital não é inimigo, que o empresário não é inimigo, esses caras não vão entender nunca. A maioria deles vem a pé da Albânia e não vai chegar nunca na modernidade, na realidade, na vida que se transforma. Por falar em Albânia, você sabe o que eu li hoje? Qual que é o maior polo de turismo médico da Europa hoje em dia? Turismo médico estético, de cirurgias estéticas? Albânia. Tá aí, pelo menos alguma coisa. Diga lá, meu amigo Claré. Me desculpe os albaneses, tá? Essa questão que o Kertzmann está dizendo, né? Sobre as pessoas não compreenderem e sobre se a gente pudesse, se a gente não, né? Se os milionários que pagam esse suposto taxa do milionário, né? Se ele pudesse escolher, obviamente ainda não seria bom porque é compulsório, mas seria pelo menos uma calma para o coração, né? Inclusive de toda a sociedade. Mas dentro dessa linha, o Kertzmann, a gente vê que o ser humano é bom, o ser humano ele é solidário. Basta ver as enchentes do Rio Grande do Sul, basta ver na pandemia, aqueles milionários, chamados milionários, muito ajudaram o Brasil, muito ajudaram a sociedade. Não sou eu que estou falando, não. Basta jogar um Google aí para vocês verem. Então, assim, a gente tem que acreditar mais na solidariedade das pessoas e menos na compulsoriedade do Estado. Eu acho interessante, porque outro dia eu estava conversando sobre isso e uma das pessoas que estava conversando disse assim, mas você age defendendo o capital, você vive do seu trabalho. Por que eu defendo o capital? Porque se não houvesse um empreendedor para poder construir tudo isso que está aqui, eu não estaria aqui, não. Então vamos largar de ser besta, polarizar. Se não tivesse um empreendedor para fazer construções, para fazer empreendimentos, para ter empresa, para dar emprego, para gerar desenvolvimento econômico, que gera desenvolvimento social, ninguém estaria, não. Então, esse antagonismo estúpido estabelecido, eu costumo brincar o seguinte, eu estou aqui, e eu sou fornecedor de quem me contrata, que é o meu cliente. A relação que eu tenho com quem é o meu contratante, com os diretores dessa empresa, é uma relação de fornecedor e cliente. Eu tenho que fornecer o melhor serviço que eu tenho e tenho que vê-lo satisfeito. Porque senão ele não me remunera, não compra a minha mercadoria, que é o meu serviço. Sabe, esse entendimento moderno é que tem que tomar conta da vida das pessoas. Paulo. Diga. E tem que ser, tem que às vezes ensinar que 1 mais 1 é igual a 2, né? As boas propostas estatais que ajudam as pessoas, né? Vamos dizer que tem gente que realmente precisa de um assistencialismo. Esse dinheiro vem de onde? Vocês acham que vem de onde? Você acha que o Estado tem dinheiro? O Estado no sentido de governo tem dinheiro? Não, já falei aqui várias vezes. Margaret Thatcher dizia, né? Não existe isso de dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. Da onde vocês acham que vem o dinheiro para fazer assistencialismo? Me permite um breve complemento, Paulo, nesse sentido. Eu acho um desserviço ao Brasil, políticos e jornalistas, porque infelizmente a gente tem esses jornalistas. Muitos que não têm inteligência. Ou que, sabe o que é? Porque também foram formados dentro de um processo de deformação intelectual, profissional. Eu acho que a gente precisa modernizar esse país desde esse início das coisas. Porque essa rivalização, nós contra eles, ele vem carregado de um entulho pedagógico, um entulho de referência, que tem que ser anulado desse país. Porque não dá mais para viver em pensar que nós queremos, porque nós não somos, queremos a modernidade no pensamento, na ação, na relação, se nós pensamos na Idade da Pedra. Então, o desserviço que políticos e muitos jornalistas, infelizmente, prestam ao país, ao deseducar a sociedade, ao jogar as pessoas mais simples contra as pessoas mais abastadas. A gente tem um exemplo aqui no nosso quintal, Paulo, e você atleticano como eu, Claré atleticano, e não é só porque somos atleticanos. A gente tem pessoas, repito, políticos e na imprensa, que demonizam a Arena MRV porque ficam dizendo que aquilo ali vai atender aos interesses de bilionários que vão ganhar mais dinheiro.
Só que eles têm que lembrar que esses bilionários, que tomara que ganhem mais dinheiro, porque significa que deu certo, eles arriscaram 2 bilhões de reais do dinheiro próprio. Gastaram anos e anos batalhando contra o poder público para colocar um empreendimento de pé que, se tudo der certo, Paulo, se o Atlético ganhar tudo, se tiver muito show, daqui a 10, 15 anos vai começar a ter retorno do capital. Isso, em vez de ser mostrado para a população, o valor do empreendedorismo não é colocado de forma contrária, como se fossem exploradores de pessoas mais pobres. Isso joga contra a sociedade. E principalmente em Belo Horizonte, Paulo, uma cidade que precisa sair do século passado e seguir o exemplo do que acontece em São Paulo. Eu adoraria levar todas as pessoas de BH para São Paulo para ver o que acontece lá hoje, Paulo. A pujança que daquela cidade. O setor imobiliário está fervilhando. E não é de especulação, não. É de construção para atender novas moradias de pessoas que estão ou saindo de casa ou mudando para São Paulo, de fora do país, inclusive. Isso é pujança e vem através dessas pessoas muito ricas. Porque é de lá que o dinheiro vem. Porque do governo, Paulo, o dinheiro só é tomado. Não, você quer usar um exemplo mais direto? Por maior que seja a capacidade de empregar que o Estado tenha, esse Estado paquidérmico que vocês defendem aí, esse Estado cheio de gente que vocês ficam defendendo, por maior que seja a capacidade que esse Estado paquidérmico tenha, ele não absorverá 10% da mão de obra disponível no país. É o máximo que ele vai absorver. É 10% da mão de obra existente no país. Os outros 90% dependerão de alguém que empreenda. Sabe, e você deu o exemplo de quem investiu na Arena MRV, eu vou te simplificar o exemplo. Os 7 empregos que a lanchonete da esquina gera, porque são 2 turnos, com 4 pessoas de manhã e 3 à tarde, aqui pertinho da gente, esses 7 empregos estão lá sendo gerados e as pessoas estão levando dinheiro para casa para dar sustento aos seus filhos, à sua família, para viver. Estão lá existindo esses 7 empregos, porque o dono daquela lanchonete foi lá e investiu o dinheiro dele, porque ele não foi subsidiado por ninguém, investiu o dinheiro dele para dar o emprego, para correr o risco, para pagar imposto, para ser chateado por fiscal, para não poder placa, para não poder colocar placa, para ter encheção de saco com a vigilância sanitária, para ter encheção de saco com todo mundo, ele está lá, dando emprego. E aí, você fica querendo antagonizar quem empreende com quem está... E tomara que esse cara daqui a 10, 15 anos tenha 700 lojas, claro, e seja um bilionário do pão de queijo, maravilhoso se for assim. Acabar com essa moralzinha subterrânea, e eu não vou falar qual é o princípio dessa moral, porque senão eu vou arrumar inimigo, essa moralzinha subterrânea que a gente tem, de que é pecado ser rico, de que é castigo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, transforma a vida. A melhor política social é a geração de emprego. Renda. Pelo amor de Deus, vambora. Baixou o Ronald Reagan aí no Paulo Leite. Paulo, você e Kertzmann agora, basicamente fizeram uma sinopse e um resumo de um belíssimo livro de 1.400 páginas, que é o segundo livro mais vendido dos Estados Unidos, só perde para a Bíblia, que é o famoso A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Tá aí, vocês resumiram muito bem. Isso mesmo, parabéns. Tá aí, mas é isso mesmo. Quem leu A Revolta de Atlas sabe do que a gente está falando. Agora, tem gente que não consegue entender, então deixa. Quem não consegue entender, eu não vou ficar brigando com quem não consegue entender. Eu vou continuar emitindo minha opinião até a hora que me derem a oportunidade de assim fazê-lo. E o dia que eu não tiver mais oportunidade de assim fazê-lo, espero que alguém venha no meu lugar tendo a mesma lucidez para poder falar isso. Só torcer para quem não quer entender, não tem a maioria no Congresso para poder votar leis contra isso tudo que a gente falou. Olha, o senador Jorge Cajuru... Paulo, só um parênteses no que o Kertzmann falou, porque o Kertzmann estava falando dos empreendedores da Arena MRV e de como batalhar, só vamos olhar ver isso daqui 15 anos, algum retorno, mas para além disso, né, para além do amor por um clube e tudo, para além da geração de empregos ali ao redor, é bom a gente lembrar também que são pessoas... altamente solidárias, já deram muitas provas nesse sentido. Então, assim, vamos começar a entender, né, que não tem isso de empresário mauzão, não. Mas não adianta falar, não. Vamos malhar em ferro frio um dia, a gente consegue mais pessoas conversando a mesma coisa. Quem sabe um dia. Eu já estou escolado porque eu, dentro da universidade, era tratado como um objeto estranho não identificado, porque eu não me identificava com correntes que eram
que tinham esse pensamento hegemônico de um lado e do outro, e sempre pensei um pouco mais, de maneira mais aberta. Outro dia o Claré me elogiou dizendo que eu sou um liberal clássico, e eu estou muito feliz de ter recebido esse elogio do Claré, porque sempre me senti assim. Mas fui muito demonizado por isso. Me permita discordar de você, Paulo. Eu acho que a gente tem conseguido, sim. A gente não está malhando em ferro frio, não. A sociedade brasileira, ainda que a passos de cágado, tem mudado. Vou chamar atenção novamente para as eleições municipais desse ano. A esquerda foi varrida. Esses pensamentos ridículos foram varridos. Olha a colocação que teve aqui em Belo Horizonte, que tiveram aqui em Belo Horizonte, os candidatos de esquerda. A deputada Duda Salabero, o deputado Rogério Correia. Foram votações pífias. Porque, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que esse blá, blá, blá que demoniza o progresso, demoniza o capital, o desenvolvimento, só atrai pobreza e mantém o país na miséria. Mas isso um dia nós vamos conseguir discutir. O dia que os velhos bolcheviques abandonarem as suas posições, o dia em que os que vêm a pé da Albânia quiserem conversar de maneira mais lúcida, aí a gente vai conseguir amplificar. Você está rindo, né? Você está rindo, mas é mesmo. É mesmo. É o Claré que está rindo. O Claré que está rindo. Você soltou velhos bolcheviques. Mas os velhos bolcheviques estão aí ainda. Meu amigo, nós ainda temos gente que ainda comemora a vida ouvindo a Internacional Socialista. Então me ajuda aí, né?